Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmo 119, verso 2 e o verso 3. Bom dia, que Deus o abençoe e o guie no decorrer desse dia. Estamos felizes porque mais um dia o Senhor nos dá como bênção e nós aqui nos encontramos. O nosso primeiro compromisso é estudar um capítulo da Bíblia a cada manhã. Cada dia, quando nos levantamos, o nosso primeiro compromisso é pegarmos a palavra de Deus e estudarmos um capítulo da Bíblia e deixarmos que ela nos conduza, nos oriente, nos mostre de fato como é que nós devemos viver. O salmista Davi, no Salmo 119, ele fala: feliz ou bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade e andam nos caminhos do Senhor. Eu entendo que cada um de nós precisamos fazer isso. É a nossa primeira responsabilidade, é o nosso primeiro dever. Nós não podemos perder esse foco no decorrer de toda a nossa vida, de buscarmos ao Senhor como sendo a nossa primeira prioridade. Quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor, o livro de Gênesis, capítulo 8, o verso 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. O interesse de Deus pelos seres humanos que se encontram aqui sobre a face dessa terra é muito maior do que nós podemos imaginar. O capítulo em análise nessa manhã, que é o capítulo 8, nós veremos isso. Deus está com os seus olhos voltados para todos os filhos e criaturas que saíram das suas mãos, que estão sob a face dessa terra. Aqueles que destroem a natureza de Deus, um dia diante do Senhor, irão pagar um alto preço. Nós podemos ver o capítulo que nós iremos estudar nesse momento, relata o final de uma tempestade e o começo de uma nova vida e esperança para um povo e a criação das mãos de Deus. Nós precisamos compreender uma coisa: Deus jamais se esquece do seu povo. Os seus olhos estão sobre a face da terra, sobre os seus filhos fiéis, como nós encontramos isso no verso 1, e isso aconteceu com Noé e a sua família. Deus renova o seu mundo para que o seu povo possa viver em segurança e ter liberdade para adorá-lo, como está do verso 1 ao verso 14. Deus recompensa todos aqueles que desejam e escolhem viver pela fé na sua pessoa. Como nós encontramos do verso 15 ao verso 19, Deus, somente Ele é digno de receber adoração, e foi isso que Noé fez. Como nós encontramos no verso 20, Deus reafirma a ordem natural desse mundo, prometendo que a terra não será mais amaldiçoada. Nós encontramos isso no verso 21. Não haverá mais dilúvios universais, como aconteceu no passado. Encontramos isso no verso 21. O ciclo da natureza não será mais interrompido. São as promessas do nosso Deus, como nós encontramos no verso 22. Você pode perceber uma coisa? Quando Deus pede para que Noé possa construir a arca, Deus poderia simplesmente ter pedido para ele fazer uma arca para 8 pessoas. Mas ele não poupa espaço. Ele não estava preocupado com o tamanho. O objetivo de Deus, de fato, era preservar, salvar as suas criaturas, os animais também, que tinham sido obra das suas mãos, e que ele tem um tremendo amor, perfeição e carinho. Quando nós olhamos para a natureza, nós começamos a observar que o nosso Deus tem um apreço especial por cores. E você pode perceber, os pássaros, os peixes são das mais variadas cores, como também as plantas e as flores são das mais variadas matizes. Demonstram o quanto Deus tem um amor, um apreço e busca uma variedade de cores. Há vários textos na Bíblia
que apontam o amor de Deus em relação a todos os seus animais. Por exemplo, o livro de Jeremias, capítulo 27, verso 5 e Gênesis, capítulo 1, nos apresenta que são as criaturas de Deus. Ele tem um amor especial por aquilo que ele criou. Os animais foram criados para servir ao ser humano, porém o ser humano não tem nenhuma liberdade para maltratá-los, feri-los. Provérbios capítulo 12, verso 10 e Deuteronômio capítulo 25, verso 4. O Criador, ele ama e preza e zela pelos animais criados por ele. E ele reconhece e sente a dor quando um dos seus animais ou criaturas estão sendo maltratados ou sofrendo. Nós encontramos isso no livro de Números, capítulo 22, verso 21 ao verso 34. Salmo 36, o verso 6. Salmo 104, verso 10 ao verso 18. E Jonas, capítulo 4, verso 11. O soberano Criador do universo cuida até mesmo das pequenas aves e observa como nós tratamos cada uma delas. E isso será um dos temas apresentado no juízo final, no juízo executivo. Apocalipse capítulo 11, verso 18. Quando os seres humanos que estavam aqui sobre a face dessa terra estavam sofrendo por causa do pecado, Deus, com os seus olhos, como Ele está com os seus olhos voltados para a face dessa terra, Ele irá intervir. Jamais o mal ou o pecado poderá vencer o bem, jamais. E nós olhamos para as páginas da Bíblia e podemos observar o período que antecedia ou precedia o dilúvio. O coração e a corrupção era tamanha aqui nesse mundo. E as palavras, as intenções eram completamente contrárias ao pregador Noé, que preparava uma geração para se encontrar com seu Deus. Porém, as palavras de Noé e as intenções que estavam no coração de Noé eram as melhores possíveis em tentar influenciar aquela geração a reconhecer que deveriam viver uma vida de arrependimento. Mas, como não havia nenhum sinal de chuva, cada dia começava e terminava como o dia anterior, não havia nada de diferente. Os seus negócios prosperavam, como a Bíblia mesmo fala no livro de Mateus, capítulo 24, verso 38 a 39. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam que a chuva iria cair, iria levá-los a todos à morte. Porém, quando Noé entrou na arca, o Senhor fechou a porta da arca, como está no livro de Gênesis, capítulo 7, verso 16. Selados estavam todos aqueles que estavam dentro da arca. Aqueles que estavam do lado de fora não receberam o selo de Deus, eis a razão pela qual foram destruídos. Aquela porta, meus amigos, representa o trabalho do nosso Salvador Jesus Cristo de intercessão por todo pecador que se encontra sobre a face dessa terra. Ele está ali tentando salvar todos aqueles que se encontram aqui nesse mundo. O Espírito Santo hoje continua a trabalhar no coração de cada pecador, tentando convencê-lo dos seus pecados, da justiça e do juízo. Cabe a cada um de nós que nos encontramos sob a face dessa terra tomarmos as nossas escolhas, decidirmos o que nós iremos fazer com o nosso destino eterno. Se nós escolhermos a Cristo, nós receberemos a salvação e seremos selados. Se nós dermos as costas para o Senhor, nós não teremos condições de sermos selados pelo Senhor e receber a salvação em Jesus Cristo. Mas um dia, como a porta da arca foi fechada por um anjo, um dia a porta da graça também terá o seu final. E o destino eterno de todos aqueles que creram ou rejeitaram a Cristo e serão selados por toda a eternidade. Como naquele período, algumas pessoas zombaram de Noé, falando: onde está a sua promessa da vinda, como está em 2 Pedro capítulo 3, o verso 4. Eu creio que nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas também irão proferir a mesma declaração. Já tenho ouvido pessoas falarem que Jesus Cristo não mais irá voltar a essa terra, mas isso aconteceu no período do dilúvio. Pedro profetizou dizendo que nos últimos dias também pessoas iriam fazer a mesma declaração. Meus amigos, eram 8 pessoas apenas.
contra o mundo inteiro. O contrário, como muitas pessoas pensam e dizem hoje em dia, que é a maioria que define o resultado final. Completamente contrário a esse pensamento, foi a minoria que definiu o resultado final. Apenas Noé e a sua família entraram na arca e foram salvas. Nos dias em que nós estamos vivendo, eu tenho certeza de uma coisa: não será a maioria que vai definir o resultado final. Não é a maioria que estará do lado certo, mas é a minoria que vai definir o resultado final. É a minoria que estará do lado certo. E este é o remanescente de Deus. Mas é o povo que ama o Senhor, que busca o Senhor, que adora o Senhor, que reconhece Ele como sendo soberano da sua vida. Eu quero nessa manhã pedir a Deus que nós possamos fazer parte desse remanescente fiel do Senhor, possamos seguir os seus ensinos, possamos amar a sua palavra, o nosso coração possa estar aberto para sermos verdadeiros adoradores. Se vivermos dessa forma, eu tenho certeza que quando o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, nós estaremos prontos para nos encontrarmos com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. Bondoso Deus e Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Abrimos o nosso coração para que o Senhor assuma o senhorio da nossa vida. Nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.